Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Olá, queridas! Que alegria poder estar de novo aqui gravando um episódio para vocês, queridas ouvintes. E este é o primeiro episódio de uma nova fase do podcast. Vocês já devem ter percebido que a abertura mudou um pouquinho. Estou tentando melhorar um pouco aqui os áudios também. Tenham paciência, porque isso tudo vai sendo feito aos pouquinhos, certo? Como muitas de vocês que seguem o Ministério lá no Instagram já sabem, infelizmente minha querida irmã precisou se afastar um pouquinho agora do MPG, por uma questão de tempo mesmo, né? Vocês aí são todas mães e sabem como é, e ela tem a carreira dela também, tem outros ministérios dos quais ela faz parte, e ela se despediu por hora, né, do Ministério Mães pela Graça, e se Deus quiser, ela volta em breve. Até lá, eu vou estar aqui gravando os episódios sem a companhia e sem a ajuda dela por esse momento, né? Já deixo um recado aí especial para Já, que em breve pretendo alugá-la para gravar alguma coisa aqui comigo, porque, gente, eu vou falar que é bem esquisito falar sozinha. Quem tem podcast solo aí tem minha admiração, porque olha, era muito, muito gostoso poder gravar conversando com a minha irmã querida. Mas vamos agora continuar, né? Porque eu sei que o Senhor deseja isso de mim, em primeiro lugar, né? É o que eu entendo que Ele quer para essa fase da minha vida. E também sei que esse ministério pode alcançar muitas famílias, muitos lares. Esse formato, né, de conteúdo através de podcast é muito acessível, né, para nós mães, e por isso que eu desejo continuar e vou continuar enquanto isso for possível. Quem está chegando agora aqui no Mães pela Graça, de paraquedas, eu vou me apresentar brevemente para vocês. Como vocês ouviram na introdução, meu nome é Geise, eu sou casada com o Antônio há 9 anos e juntos temos 3 filhos. Um menino de 4, outro menino de 2 e agora, em breve, teremos a nossa menina, que deve chegar nas próximas semanas. Enquanto eu gravo esse episódio, eu estou de 34 semanas de gestação. Quando você ouvir esse episódio, talvez eu esteja um pouquinho mais. Estou tentando deixar o podcast todo organizado antes da minha pituca nascer, mas é isso. Essa é a minha família, né? Então, como vocês já perceberam, eu não sou mãe há tanto tempo assim, né? Eu sou mãe há 4 anos. Então, o que eu procuro trazer com Mães pela Graça não é um apanhado de dicas, né, que possam resolver a vida de vocês. Não é também ficar falando muito assim da minha experiência, embora obviamente algumas vezes eu conto, né, alguns testemunhos do que o Senhor tem feito através das experiências da maternidade na minha vida. Mas o foco realmente do Mães pela Graça é colocar o nosso coração alinhado ao Evangelho de Cristo, né, alinhado à palavra de Deus. Eu realmente acredito que todas as coisas que a gente vive na nossa vida podem ser guiadas pelo Evangelho de Jesus, e isso muda tudo. E quando se trata da maternidade, não é diferente, né? Eu acredito que cada aspecto da maternidade, dos mais triviais aos mais complexos, podem ser tratados com muito mais leveza se a gente souber colocar tudo isso aos pés do nosso Senhor, né? E realmente buscar na palavra de Deus o que Ele deseja para as nossas vidas como mães, né? Eu acredito que a palavra de Deus tem muitas respostas para nós, né? Então, é sobre isso que o Mães pela Graça fala, né? Nesse episódio de hoje de introdução, eu só quero explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar
esse novo formato do podcast. Até agora, né? O podcast tem 1 ano de existência, mais ou menos. E até agora, esse podcast foi lançado em séries, né? No primeiro ano de existência, o podcast teve 4 séries. Quem ainda não ouviu, ouça. Temos muitas coisas bacanas nessas séries. E pelo motivo de que este ano é um ano bem atípico na minha vida, né? Com meu terceiro bebê chegando e tudo mais, esse ano não teremos séries, né, separadas. O podcast vai seguir tendo episódios semanais, sempre que possível. Se não for ter episódio algum dia, eu aviso vocês lá no Instagram. Quem não segue, já segue lá, @mãespelagraça. E a ideia é que eu vou trazendo para vocês alguns temas, né, pertinentes à maternidade, à luz da Bíblia, e trazendo também alguns convidados. Algumas vezes eu vou estar gravando sozinha, outras vezes eu vou chamar algumas pessoas para me ajudar a destrinchar alguns temas, também compartilhar com vocês algumas pessoas que têm abençoado a minha vida, né? Esse também vai ser algo muito legal desse novo formato. E será assim até o final do ano, certo? Ano que vem é outro ano e a gente conversa de novo para ver como que vai continuar. E bom, eu não sei para vocês, mas para mim a maternidade revolucionou a minha vida. Para todas nós, né, amigas? Não tem jeito. A gente se torna mãe sabendo que vai ser desafiador, né? A gente ouve, a gente sabe que serão, né? A gente não vai dormir muito, todas aquelas coisas que as pessoas falam pra gente, né? Todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. Também sabe que vai ser maravilhoso, né? Aquela história de vai ter o coração fora do peito, né? Então a gente ouve essas coisas, né? E com certeza a gente vai criando expectativas, né? Umas mais do que as outras. E contando um pouco para vocês sobre como foi para mim, eu criei bastante expectativa na maternidade, né? Eu tive bastante dificuldade para engravidar. Meu marido e eu lidamos com a infertilidade por uns 3 anos. Lá no blog tem o nosso testemunho completo. Vocês podem acessar lá no www.mãespelagraça.com.br. E a gente queria muito ter filhos, não conseguia. E isso foi, né, claro, foi uma época difícil das nossas vidas, mas no meu coração, isso foi sempre aumentando as expectativas, sabe? Foi sempre me deixando mais sonhadora, digamos assim, mais idealista, acredito, em relação a como eu viveria a maternidade, a quem eu seria como mãe. E o meu coração foi realmente muito quebrantado através da maternidade, né? Quebrantado pelo nosso Senhor através da maternidade. E eu lembro assim claramente de uma experiência que eu tive quando meu primeiro filho tinha poucos dias de vida, assim, eu me ajoelhei na sala e eu chorei alto, assim, claro, eu tava exausta, né, gente? Tudo eu chorava, os hormônios, né? Mas eu lembro assim que eu pedi perdão de joelhos pro Senhor, perdão pelo meu orgulho, por achar que eu sabia alguma coisa, por ter tido alguma altivez, né, em relação ao que é ser mãe, ao que é ter uma família, ao que é ter filhos e tudo isso. Porque logo de cara eu percebi que não era tão fácil assim, as minhas expectativas não foram supridas, digamos, né, logo no início e nenhum momento, e eu comecei a me afastar um pouco, assim, daquela vida devocional, eu, né, me sentia muito ocupada e não conseguia ter aquela constância, digamos assim, né? E daí foi que meu primeiro ano da maternidade, apesar de eu ter tido um certo quebrantamento ali no começo, eu passei por um grande deserto espiritual e isso não foi nada bom para mim, né? Eu acabei me informando muito sobre todo o universo da maternidade e esqueci de buscar no único lugar que realmente é capaz de me guiar, que é a palavra de Deus, né? Então eu fui esfriando espiritualmente, passei por um período bem ruim, assim, nessa área espiritual, né? Que afeta todas as outras áreas da nossa vida. E depois disso, nosso Deus, cheio de misericórdia, cheio de graça,
foi me atraindo para mais perto dele, foi me colocando no prumo de novo, né, através de queridas irmãs encorajando, e eu voltei a ter uma vida devocional mais constante, e fez toda a diferença para mim, né? Quando o Senhor abriu os meus olhos para realmente conhecê-lo mais através da sua palavra, eu comecei a entender muito melhor o meu papel como mãe, né? O meu papel dentro do meu lar. Ainda estou engatinhando, né? Como eu falei para vocês, eu sou mãe há 4 anos, tenho muito para aprender, mas o que eu desejo é compartilhar com vocês como realmente é o relacionamento com o Senhor que nos fortalece, que é pela graça de Jesus que nós podemos realizar qualquer coisa como mães, né? E esse é o objetivo desse podcast: encorajar você na sua caminhada, encorajar você a buscar o Senhor, a encorajá-la a ter realmente intimidade com Jesus, buscar na palavra de Deus as respostas que você tanto busca, conhecer ao Senhor de fato. Também confrontar é outro objetivo, né? Eu desejo que através da Bíblia a gente possa ser confrontada mesmo dos nossos erros, dos nossos pecados, que a gente possa enxergar através da luz de Cristo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, no nosso coração, que a gente possa se abrir para a ação do Espírito Santo. E também confortar você, esse é o outro objetivo aqui do podcast, que você possa se sentir confortada pela palavra de Deus, pelo nosso querido Consolador Espírito Santo, pelo amor de Jesus nas nossas vidas. E esse combo de confronto, conforto e encorajamento, acredito que vai nos ajudar mesmo a trilhar a maternidade com mais leveza, né? A gente não quer carregar peso, a gente não quer ficar nessa rotina de murmuração, de ficar sempre esperando uma fase passar, né? Não é isso que a gente quer poder realizar realmente a vontade de Deus dentro dos nossos lares. Acredito que você que está me ouvindo tem esse mesmo desejo. Então, é por isso que esse podcast existe. E aqui nesse podcast a gente vai falar sobre muitos temas diferentes esse ano, né? Vamos falar de temas pertinentes aí à maternidade, né? Já falei para vocês lá no Instagram que a gente vai falar sobre casamento pós-filhos, vamos falar sobre discipulado familiar, vamos falar sobre outras coisas que parece que não tem muito a ver com a Bíblia, como puerpério, né? Volta ao trabalho, filho na escola, todas essas coisas à luz da palavra de Deus, né? E claro, outros temas que forem surgindo, vocês também podem sugerir temas, né, lá no nosso Instagram. E estou sempre à disposição para conversar com vocês lá pelo direct, por e-mail também, no mãespelagraça@gmail.com. Vocês podem entrar em contato para a gente conversar, trocar ideia sobre aquilo que vocês têm aprendido, aquilo que o Senhor está trabalhando na vida de vocês, através desse ministério também. Tá joia? Vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Nossa, muito estranho falar sozinha, gente. Vou me acostumando, tá bom? Esse foi um mini episódio, né? Só para explicar para vocês como que vai funcionar mesmo. E na semana que vem eu volto para falar de um tema muito específico que muitas de nós vivemos no início deste ano. Vamos ver o que será. E fiquem atentas lá no Instagram, que eu vou, neste ano, também dar oportunidade para vocês participarem de alguma forma com as suas perguntas e contribuindo, né, com aquilo que eu for falar aqui, para eu realmente poder servir vocês da melhor forma. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.